Os eventos políticos de hoje pegam fogo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Falando de CPMI, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, não gostou nada dos argumentos trazidos pela oposição em relação a uma reunião que ela teve com o filho do Gonçalves Dias, ou melhor, um assessor dela. E essa matéria foi noticiada pela Veja, inicialmente pela Veja. E é lógico, o questionamento sobre a parcialidade dela deixou ela um tanto quanto revoltada. Eu vou colocar aqui um vídeo onde ela está até um pouco descontrolada, uma resposta do André Fernandes em relação a isso. Vamos falar também do presidente Joe Biden, que já está com impeachment já em fase de investigação e bem adiantado. E a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos falou que vai ter o impeachment do Biden. E aí, caindo o Biden, que é, quer queira, quer não, um aliado da esquerda, Trump vem aí com força total. Até o Putin já falou que o Donald Trump está sendo injustiçado lá nos Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Bora começar? Olha só, nós vamos começar aqui com a publicação do deputado estadual Bruno Zambelli. Ele escreveu o seguinte em suas redes sociais: Elisiane Gama se descontrola após denúncia do Felipe Barros oficial. O vídeo do Felipe Barros eu coloquei aqui para vocês no último editorial. Agora a resposta, e ele colocou: sentiu, Elisiane Gama vai à loucura após denúncia. Olha só o vídeo desse trecho aqui da CPMI que foi divulgado pelo deputado Bruno Zambelli. Aos inscritos aqui, eu passo agora a palavra ao senador Cleitinho, que fez uma pergunta. Presidente, aí ficam expondo a imagem de um servidor nas redes sociais. Sabe? Isso aqui é um documento sigiloso, Felipe. Você tem que ser responsabilizado por isso. Você está fazendo uma acusação injusta contra um servidor desta casa. É inaceitável isso, presidente. Isso aqui não se pode admitir, presidente. Porque você está cometendo uma injustiça, Felipe. Isso não se faça. Eu não mandei ninguém falar. Você continua mentindo, levantando uma calúnia contra mim. Você está mentindo, Felipe. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Da mesma forma, eu digo que vocês três sentaram com o Gendir, tiveram uma conversa muito boa, aliás, que o próprio Gendir disse no celular. Aliás, por favor. Vamos lá. Com a palavra ao senador Cleitinho. O que mais me chama a atenção disso tudo é a mesma coisa. E aí, durante a fala da Elisiane Gama, ela falou que na justificativa do seu assessor ter encontrado com o filho do G. Dias, e as mensagens do WhatsApp foram divulgadas pelo Felipe Barros, ela falou: o André Fernandes, o Nicolas Ferreira também se encontraram com o filho do G. Dias. E aí, como o André Fernandes foi citado, ele deu uma resposta, e eu vou colocar esse trecho desse vídeo aqui para vocês. Aí, nesse trecho ele fala o seguinte: facção criminosa aparece em investigações do 8 de janeiro e governo ignora, é gravíssimo. E aí, nesse caso, ele está citando esta matéria e realmente há um vácuo aqui, um momento em que não se quer investigar. Olha só, essa matéria foi publicada há uns 4, 5 dias atrás e diz o seguinte: um grupo criminoso no Ceará financiou e organizou atos antidemocráticos de 8 de janeiro, aponta o Ministério Público do Ceará. Financiadores, apoiadores e organizadores de movimentos contra a democracia articularam a saída de 2 ônibus fretados de Fortaleza a Brasília. E aí, também, tem uma outra matéria que fala que uma facção criminosa, aqui, ó, os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília tiveram financiamento e organização também de uma facção criminosa originária do Ceará, segundo apurado na 10ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nessa terça-feira. E aí o questionamento é: como que uma facção criminosa, porque um dos pontos é o combate a esse tipo de facção, de tráfico, como que uma facção criminosa ela poderia ter incentivado a participação de pessoas nos atos do dia 8 de janeiro e fretado ônibus? E isso o governo ignorou, é o que alerta o deputado André Fernandes e solicita investigação sobre o caso. Dá uma olhada nas falas do André Fernandes. Presidente, só para iniciar, dizer que a relatora está mentindo aqui.
tá? Ela está mentindo quando ela vem e fala que os deputados André Fernandes, Felipe Barros e Nicolas Ferreira procuraram G. Dias, tá? Nem mesmo nessa suposta mensagem que vem de uma terceira pessoa fala que nós procuramos G. Dias. A pessoa que informa, senador Elisiane, vai deixar a gente falar? Desde o começo da CPMI, a senhora não está nem presente, chega no final para bagunçar. A senhora estava dando entrevista ali fora e a gente aqui falando. Aí volta agora e fica interrompendo a palavra dos parlamentares. Não, pedir só respeito. Se o presidente que está aqui acompanhando desde o começo bem sabe, a gente não atrapalhou, a gente não falou, a gente respeitou a fala de todo mundo. Tudo que eu peço de Vossa Excelência é respeito com as nossas falas. Só isso. Então isso é uma mentira. Nem mesmo na mensagem que consta lá no celular, fala que nós procuramos G. Dias. E isso não fala. O que tem nas mensagens que uma pessoa envia de uma terceira sem conseguir comprovar é que os 3 parlamentares teriam procurado o Gabriel. Não houve encontro, não houve reunião, ninguém combinou absolutamente nada. Diferente da relatora, que enviou o seu chefe de gabinete para conversar com o general G. Dias e que, 2 dias após a reunião, onde esse mesmo documento que estava sob posse do G. Dias, foram as perguntas feitas pela relatora aqui presente. Bom, não vou entrar no mérito, só parabenizo aqui a fala do deputado Felipe Barros e espero que posteriormente a gente possa decidir qual atitude vai ser tomada referente a isso, porque até mesmo no dia a gente estava estranhando quando durante a inquirição da nobre relatora ao G. Dias, ela estava com a imagem ali e estava falando sobre as linhas. Aí falou, a linha vermelha é isso, a linha não sei o que é isso. E quando ela parou de falar, aí o G. Dias disse, aí ó, e a branca lá, esqueceu de falar. Ah, é mesmo, ó, e tem a branca. Então assim, parecia muito algo combinado. Parecia. Posteriormente, quando vem esse documento, a gente vê que isso passa a aparecer mais ainda. Mas eu não vou nem falar sobre isso. Vou dar o benefício da dúvida. Eu não vou fazer uma acusação, vou dar o benefício da dúvida. Senhor presidente, repercutiu recentemente, já no final dessa semana, passou, a informação, isso saiu na imprensa, a informação de que, através da 16ª fase da Operação Lesa Pátria, que envolvia o Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Ministério Público Federal, Polícia Federal, constava que houve... Senadora, preste atenção, senador, fica conversando, atrapalha, tira o foco. É uma investigação tão séria, a senadora, a relatora não consegue se atentar para ver se isso vai mudar os rumos da investigação. Mas, enfim, nessa 16ª fase da operação, que envolvia o Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Ministério Público Federal e Polícia Federal, de acordo com a imprensa, a gente buscou essa informação, não conseguimos, até colocamos requerimentos aqui na CPMI, mas de acordo com a imprensa, houve o financiamento na véspera do 8 de janeiro, houve o financiamento de ônibus feito por uma facção criminosa do Estado do Ceará. Isso constou na imprensa, repercutiu a nível nacional, que durante a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, lá no Ceará, encontraram o financiamento de uma facção criminosa, uma organização criminosa, financiando e pagando ônibus para os manifestantes virem a Brasília. O que me assusta, senhor presidente, é que algo tão grave não chamou a atenção da nossa relatora, não chamou a atenção da base governista nessa comissão. Porque, vejamos, é uma oportunidade de ouro, da relatora e da base governista tentar associar o que eles tanto falam de tentativa de golpe de Jair Bolsonaro como uma organização criminosa, uma facção criminosa. Desde o começo eles estão aqui, são terroristas, são isso, golpistas,
E agora se entra na história uma facção criminosa do estado do Ceará, o meu estado, uma organização criminosa supostamente financiando ônibus para trazer manifestantes. E eu não vi a relatora ou nenhum da base governista levantar a voz para tratar sobre esse assunto. Isso é grave! Isso é grave! Tinha facção criminosa financiando ônibus? Senhor presidente, em um passado bem recente, vimos aí, quando pegaram grampos telefônicos de um membro de uma facção criminosa denominada como PCC, onde ele fala que, na época, tinha diálogos cabulosos com o PT. Na gestão Bolsonaro, as polícias federais, rodoviárias federais, bateram recorde em apreensão de drogas. Transferiram chefes de facções criminosas para presídios federais. Jair Bolsonaro foi odiado por facções criminosas, por organizações criminosas. E é notório, é claro, e todo o Brasil sabe, que com a eleição do bandido, Lula, houve festa nos presídios. Os bandidos comemoraram, isso não é segredo para ninguém, viralizou nas redes sociais. Comemoraram abertamente. E de repente, na véspera do 8 de janeiro, aparece uma facção criminosa pagando ônibus para o povo vir para Brasília. Que posteriormente aconteceu o 8 de janeiro, que estamos aqui para investigar, onde a Força Nacional ficou de braços cruzados, onde o braço direito do Flávio Dino vira interventor, coloca outro como comandante geral da Polícia Militar. Eles vão se escalando, tomando poder. Trava Brasília e nenhum manifestante pôde entrar em Brasília, nem mesmo para reivindicar quem aquelas pessoas queriam que os seus representantes eleitos, legítimos, votassem para presidente da Câmara e presidente do Senado. Não. Agora tudo isso supostamente financiado por uma facção criminosa. Senhor presidente, nós da oposição estamos... Eu protocolei, aqui estão Flávio Bolsonaro, Marco Feliciano, Felipe Barros, Ramagem, todos que estão aqui da oposição, apresentaram requerimentos aqui na comissão para que busquemos informações no Ministério Público do Estado do Ceará e no Ministério Público Federal, informações sobre esse suposto financiamento de uma facção criminosa. Isso é grave! Teve dedo de facção criminosa no 8 de janeiro? Qual era a intenção? Qual era o intuito? Qual era a facção? Quem o fez e por que o fez? Eu não entendo, repito, eu não entendo por que o governo não está falando sobre isso. Era a oportunidade de ouro do governo chegar aqui e dizer: teve envolvimento dos patriotas, do povo de direita com facção criminosa. Foi algo arquitetado por eles com dedo de organização criminosa. Mas estão bem caladinhos. E aí, isso coloca uma pulga atrás da orelha. Por que estão calados? Isso é muito grave. Talvez, se eles tivessem a certeza que as organizações criminosas realmente estavam trabalhando contra o Lula, talvez eles soubessem disso, estavam aqui, tagarelando. Tem que quebrar o sigilo. Temos que saber quem financiou. Temos que saber quem tem envolvimento com essa organização criminosa do Ceará. Mas não, estão bem caladinhos. E nesse momento, onde a oposição está sendo acusada de participar do 8 de janeiro, nós aqui estamos querendo saber qual era a organização criminosa, qual era o intuito, realmente houve financiamento, qual era a intenção, qual era a ligação deles com aqueles manifestantes. Organização criminosa, senhor presidente, isso pode mudar os rumos dessa investigação, porque aí já não é mais pessoas agindo de forma voluntária, já aparece incentivo de facção criminosa, da alta cúpula da bandidagem do Brasil, que, repito, fizeram festa nos presídios quando Lula foi eleito. Então, o que eu peço a Vossa Excelência é que possa, o mais rápido possível, pautar esses requerimentos para que possamos saber todos os detalhes
sobre esse suposto financiamento por parte de facção criminosa do meu estado do Ceará. Estranho isso, não? Efetivamente, é lógico que se há vinculação dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro com uma facção criminosa, isso deveria ser um escândalo, deveria ser anunciado o tempo todo, porque mídias anunciaram, mas a grande mídia se cala e o governo não quer investigação, mesmo com o pedido da oposição sobre essa investigação. Enfim, acho que devia ser votado favoravelmente até para se provar realmente a verdade. Joe Biden novamente está na mira do impeachment. Deputados dos Estados Unidos vão abrir investigação que pode levar ao impeachment de Joe Biden. Essa matéria foi publicada no portal R7, eu sempre cito a fonte para vocês. O presidente da Câmara dos Deputados, que é o Kevin McCarthy, ele deu entrada no pedido de investigação e determinou que os comitês da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos abram a investigação e nessa investigação seja instaurado um inquérito formal, agora já formalizado, com vistas a pedir um impeachment do então presidente Joe Biden. E notícia boa para vocês agora, que eu trago que Jair Bolsonaro se recupera em quarto após cirurgia de forma satisfatória, tá bem, o boletim médico já foi liberado. Essa matéria foi divulgada pela revista Isto É. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, realizou na manhã desta terça-feira 2 cirurgias no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Um dos procedimentos tinha como objetivo corrigir uma hérnia de hiato para tratar um quadro de refluxo e o segundo, um desvio de septo para melhorar a condição respiratória. E um deles, em virtude da facada que foi acometida o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, isso há 5 anos atrás, durante o período eleitoral, tá certo? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até o final. A gente volta com mais conteúdo, tem mais um editorial às 9 horas para vocês. Grande abraço.